Buenas noches a todos y a todas. Como habrán visto, esta noche tuvimos algunos problemas técnicos. Les comentamos que en el grupo de Derecho Administrativo, Costa Rica, la dinámica que utilizamos es que contamos con una licencia de Zoom y esta licencia de Zoom la vinculamos con el sistema de YouTube, con Facebook. Lamentablemente esta noche, después de aproximadamente un año, un poco más de un año ya, un poco menos, de estar en este tipo de transmisiones, pues tuvimos por primera vez un problema técnico. De hecho, estamos haciendo una triangulación ahí pues bastante particular para lograr hacer la transmisión que les queremos llevar esta noche. Ya pronto se va a integrar la profesora Isabela Moreira Domínguez, que es la persona que nos va a asistir con la exposición de esta noche y con quien además tengo una enorme pena, pues la profesora Moreira Domínguez va a exponer en vivo desde Brasil y la diferencia horaria son 3 horas, es decir, allá es bastante más tarde que aquí. En fin, esperamos, Dios mediante, no tener más inconvenientes en lo que queda de este rato de exposición. Es por eso incluso que decidimos no cortar la transmisión para evitar algún problema adicional, sino mantenernos en vivo. Doña Isabela, lo que me pidió es que le diera un par de minutos. Aquí está. Doña Isabela, buenas noches ya formalmente. Buenas noches, doutor. É Sí, um honor estar aqui com todos. Muitas gracias. gracias, gracias. Yo me estaba disculpando con las personas del público que han estado esperando la transmisión. Sin embargo, la principal disculpa va hacia usted. Son problemas técnicos completamente fuera de nuestro control. Nunca nos había sucedido. Para esto pagamos la licencia de Zoom justamente y se nos presenta este problema. De corazón, de verdad, gracias por aceptar exponer en el grupo, pero también desde lo más profundo de mi corazón, las disculpas por hacerla esperar. Imagina, doutor, tudo bem? Tranquilo? Sou professora, sei como é as questões técnicas e está tudo bem. Tive Bueno. uns minutinhos para descansar um pouco. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar los atestados académicos de doña Isabela y después yo voy a apagar la cámara para que la profesora proceda con su exposición. Doña Isabela Moreira Domingos es investigadora de la Universidad de Sao Paulo, es magíster en Derecho y Desarrollo Económico, fue beca CAPES 2018-2020 por la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Es posgrado en Derecho Penal Económico por la Fundación Escuela del Ministerio Público del Estado de Paraná 2018. Es conferenciante y ponente nacional e internacional. Es miembro de la Orden de Abogados de Brasil y es autora de libros y artículos publicados en revistas jurídicas especializadas. De ahí justamente pudimos encontrar los trabajos que ha hecho la profesora, en esta materia. Doña Isabela, le dejo la cámara para que usted, por favor, nos comente el tema que nos va a exponer esta noche y de nuevo, muchas gracias. Muitas graças a todos. É um imenso honor participar em um evento. Agradeço ao Dr. Jorge Leiva Poveda e o Grupo de Direito Administrativo Costa Rica. Também agradeço a presença de todos os alunos e excelentes professores que integram o curso. Hoje abordaremos a importância do cumprimento das normas para reduzir os riscos de corrupção que afetam não só a economia, sino também a los direitos humanos e a la proteção do meio ambiente, como se puso de manifesto durante a pandemia de Covid-19. Compliance é um substantivo derivado do verbo cumprir. Em inglês significa actuar de acordo com o sistema legal vigente.
sendo compatível com as políticas e diretrizes da organização e as normas de alcance internacional para a proteção da dignidade humana. Aunque o termo se originalmente do sistema financeiro de los Estados Unidos, lo que se observa é a importância do programa de compliance ao sistema legal brasileiro. O Tribunal Federal Superior utilizou este instituto para o juízo de ação criminal 470 acerca de mensalidades, mensalão. O Tribunal Supremo entendeu que o Código de Conduta previsto em los programas de compliance permitem a implementação de ações de conformidade com a lei, resoluções e actos emitidos por o Banco Central, para promover a transparência e a ética com a obrigação de informar a los órgãos de controle e enjuiciamento penal. Vou compartilhar dispositivas acerca de minha apresentação. É possível me ver? E a diapositiva também? Sí, señora. Sí. Perfeito. Perfeito. O tema de hoje é compliance medioambiental para o desenvolvimento sustentável. O compliance ambiental é um instrumento de inegável relevância e eficácia em cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, implementada em 2010, em particular, é o tratamento de resíduos eletrônicos posteriores ao consumo. Por lo tanto, o estudo é necessário, posto que as sanções penais e as multas não são capazes de restabelecer o meio ambiente. Com base em la Agenda do 2030, as empresas devem adotar políticas de desenvolvimento sustentáveis, os programas de compliance interacto antes da prática do delito pela fiscalia top-down e mediante uma nova cultura ética de responsabilidade social e ambiental de las organizações que involucram o respeito dos seres humanos e ao meio ambiente. Utilizam com apoio de análises, bibliografia sobre os direitos ambiental e direitos humanos por decidir a relevância do tema para a prática de compliance obrigatória para o cumprimento de obrigações sociais ambientais, evitando queja com agências técnicas ambientais, enjuiciamento penal, o que pode conseguir a uma devaluação da marca e o incluso o desprezo da personalidade jurídica. Em um mundo cada vez mais globalizado, as corporações estão começando a dar-se conta e reconhecer a importância de conter o risco comercial frente ao meio ambiente, em sentido que o programa de compliance se converte em um mecanismo eficaz para cumprir com as leis, estándares e políticas. Como diz Beck, a sociedade de risco, impulsionada por la revolução industrial e o capitalismo desenfreado, causou que parte da população viverá em um mundo sujeito a catástrofes e desequilíbrios ambientais derivados da sociologia do risco, o agravamento das incertidumbres e as probabilidades trágicas desde o acidente nuclear de Chernobyl, requer que o Estado e outros atores sociais identifiquem as falhas de los sistemas de produção e exploração para implementar uma nova cultura sustentável. Portanto, a cultura de compliance abarca a questão econômica, a questão do meio ambiente, direito à saúde, não apenas relacionada a questões financeiras. Nesse sentido,
se apresenta o programa de compliance como uma ferramenta preventiva e complementar às formas tradicionais de punição administrativo e penal, que se pode ser implementado antes do delito, lo que permite à companhia e ao Estado controlar melhor os riscos ambientais. Portanto, temos um novo mercado global sustentável, as empresas e negócios que aportam valor añadido. O desenho do programa de compliance, assim como a definição de las variáveis, cuja medição concreta indica o alcance da responsabilidade de las empresas em momento ambientalmente sensível, de direitos eletrônicos pós-consumo, desechos eletrônicos pós-consumos, ou são assuntos que requerem uma consideração prévia de los parâmetros de sustentabilidade. Quando se habla de desarrollo e relativamente às possíveis ameaças comprometendo o êxito de qualquer prática de compliance, a falta de preparação técnica, a insolência, o desdém e o incluso de la intenção deliberada de comprometer os estudos preliminares que asseguram a sustentabilidade futura, através de provar riscos. São fatores que merecem respeito prévio, sem cuja superação qualquer programa de compliance haverá sendo inútil. Esse é um desafio do tema da aplicação da compliance. O desenvolvimento sustentável é um objetivo global que deve lograr-se de acordo com a Agenda 2030 das Nações Unidas, lo que sucede é a extensão do desenvolvimento através da expansão econômica, por desenvolvimento humano e por la proteção e preservação do meio ambiente. Tais medidas são essenciais para o mantenimento da humanidade e a saúde do planeta. A necessidade de uso de tecnologias verdes para reemplazar as energias não renováveis que dão ao meio ambiente, medidas que devem se associar com a eliminação correta de los resíduos para sua posterior reutilização através da logística reversa. O desenvolvimento dos estudos de viabilidade prévio de qualquer empresa ou prática comercial são enfoques de garantia de sustentabilidade e eliminação de riscos, é a atenção inicial e adequada para identificar os pontos contenidos básicos de qualquer programa de compliance. Estes são os pontos que darão certeza à definição de las diretrizes para o programa de compliance. Se pode concluir que é su incumprimento o que determinará o grado de responsabilidade em cada situação concreta. Portanto, é importante para o desenvolvimento social, a erradicação da pobreza e a miséria. A implementação de ferramentas para o exercício da cidadania, de propostas que permitem o acesso aos direitos sociais fundamentais relacionados com o emprego, a educação, a vivenda, a segurança, a saúde, previsão social, entre outros, capazes de promover a dignidade e o bem-estar da população. Enquanto seu aspecto econômico deve potenciar a democratização dos meios de acesso aos bens, respeitando a diversidade regional e cultural, especialmente no que se respeita aos recursos naturais, que são essenciais para o mantenimento das espécies e para a sobrevivência digna das comunidades tradicionais, como, por exemplo, comunidades ribeirinhas, cimarronas, população indígena. Por lo tanto, as empresas têm a responsabilidade social ante a comunidade onde operam, de tal maneira que a atividade empresarial não pode guiar-se unicamente por la búsqueda de ganâncias, senão buscá-lo dentro do parâmetro de ética, eficiência e racionalidade de recursos naturais. Planificação e controle de los efeitos adversos, que são os riscos ambientais. A
preocupação por o planeta, a sua vez, va más allá de la responsabilidad de los estados soberanos por el controle e a aplicação de las normas de proteção ambiental. Hace que las organizações civiles e empresas devem assumir obrigações em lo que se refere ao consumo e la gestão sustenible de los recursos naturales. O desenvolvimento sustenible é um desafio para as nações consideradas aqui, sua complexidade que abarca todos os setores, tanto que é o âmbito público como o âmbito privado. É necessário adotar um conjunto de medidas racionais para a preservação e proteção de las espécies, como a redução de los fatores, e eu falo do Brasil, e o desmatamento implica o câmbio climático e o compromisso de la qualidade do ar, assegurando que as gerações presentes e futuras possam desfrutar de um ambiente saudável. O conceito global de sustentabilidade está relacionado com a solidariedade de todos para a preservação efetiva de recursos naturais, especialmente a água e o solo, a biodiversidade vital para a sobrevivência da humanidade. As normas relativas ao direito ao meio ambiente é levada à categoria de norma formalmente constitucional. Em Brasil, se situa um capítulo de ordem social, é um direito fundamental, considerado um direito de terceira dimensão, influenciado por valores de solidariedade com o propósito de harmonizar a relação entre os seres humanos e seu entorno, com especial ênfase em la fauna e flora, assim como todos os fatores naturais que permitem a sustentabilidade de ambos. Se extrai aqui o artigo 225 da Constituição da República, uma norma importante que garantiza a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para a viabilidade e mantimento da dignidade humana, cuja defesa se impõe ao poder público e a toda a comunidade. O princípio definido por la Constituição brasileira guiam a administração pública e são expressados em o artigo 37. São essenciais para o equilíbrio da racionalidade da exploração econômica e o impacto ao meio ambiente. Depende do Estado o exercício de seu poder de polícia e sua função de fomento, levar a cabo o monitoreo constante e otorgar incentivos para a investigação e produção de tecnologia verdes. Assim, temos um novo mercado sustentável que se apresenta a importância do cumprimento ambiental, programa de integridade, que é o mesmo que compliance, que tem como objetivo o desenvolvimento nacional sustentável do Brasil por meio de critérios ESG, com o fim de prevenir e mitigar danos irreparáveis frente aos ecossistemas e à sociedade. ESG, fatores ESG, têm impacto ambiental, social e de governança. Governança por quê? Porque é necessário combater a corrupção que impacta diretamente em meio ambiente pela fraude da licitação. Portanto, é uma questão muito importante em Brasil. E nessa sequência, o ordem econômico brasileiro se fundamenta em la soberania nacional, la livre competência, la proteção do consumidor e ao meio ambiente. La agenda política econômica sustentável busca reduzir as desigualdades sociais e regionais e também garantir o pleno emprego e tratamento favorável às micro e pequenas empresas. A licitação sustentável é um procedimento administrativo que é condição para a execução de contratos com a administração pública e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento sustentável nacional de acordo com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.
Según la guía práctica de la licitação sostenible do Tribunal Superior de Justiça brasileiro, é necessário verificar a sustentabilidade do produto ou serviço, basando-se em la qualidade, la durabilidade e la eficiência, la seguridade, comodidade e la acessibilidade para as pessoas com discapacidade ou mobilidade reduzida. O desenvolvimento de las sociedades do século XXI exige o uso racional de los recursos naturais, como água, energia e matéria-prima, e o destino de los produtos para a logística reversa. O fator ESG promove estratégias de sustentabilidade relacionada com a prática de responsabilidade social e medioambiental e a ética empresarial para controlar a corrupção em la relação público-privada. Para isso, é necessário reduzir o plástico, CO2, implementar as políticas de inclusão e diversidade, entre outras. Assim, o beatmaker se hace de forma legítima, legal e o cumprimento ambiental e a gestão de riscos que validam os fatores ESG, lo que se converte em uma ventaja competitiva para as empresas que, además de las inversiones internacionales, cumpre com os critérios de ofertas sustentáveis a favor da administração pública. É um breve aparato histórico, é possível identificar que a preocupação pelo meio ambiente não é recente, senão que é o resultado de uma construção, de uma evolução da consciência socioeconômica, e à medida que se admite que os bens naturais são escassos. Assim, agora, falando sobre compliance, temos alguns pilares de compliance, que são o principal, é o cumprimento da alta direção, seja a alta direção de uma empresa pública, privada ou de um governo. Tem que partir de cima, para que os empregados, os fornecedores, possam também cumprir com as normas. É necessário implementar um código de ética e conduta profissional, um comitê de auditoria e gestão de riscos, segmento e formação de los empregados, uma comunicação assertiva, ativa, reduzindo as assimetrias de las informações, colaboração de todos em los processos de investigação, diligência devida, provedores, analisar entre os provedores se há uma barra, média ou alto risco de uma corrupção, se tem alguma notícia acerca de um desastre ambiental, uma corrupção por uma empresa, então será uma empresa de alto risco, então é melhor não contratar, buscar um outro fornecedor, porque é dever de a alta direção, seja a alta direção da empresa ou gestor público, saber do risco. E o Compliance Officer tem o dever de informar à alta direção qualquer risco, qualquer possibilidade de um delito ou uma falha de controle, para que possa solucionar o problema antes da prática do delito ou antes do risco do desastre ambiental. E uma atualização contínua e melhora do programa, porque sempre tem uma nova legislação, seja internacional ou nacional, e um novo fator de impacto. O canal de denúncia também não deve ser visto apenas como uma questão negativa, mas também uma oportunidade. A partir da identificação do risco, também pode-se ver uma nova proposta de negócio, uma nova forma da empresa reduzir seu impacto ambiental, e isso vai garantir um valor, né, como os fatores ESG.
Então, o canal de denúncia preservar o anonimato de los denunciantes, informar a alta direção, o verdadeiro feedback sobre a denúncia, e é o canal consolidado, como uma pesquisa realizada pela Deloitte, foi possível identificar que 59 delas fraudes são filtradas pelo canal de denúncia. E comprovar a los provedores, como, por exemplo, a validade da vacina, a qualidade dos insumos e dos EPIs, ter também um software para evitar a fuga de dados. ROI também é possível ter compliance digital para controlar a fuga de dados e preservação de las personas. Delitos medioambientales. E o canal de denúncia, que também pode verificar acoso e discriminação, incumprimento das cotas para discapacitados, falam em subcontratação laboral, e verifica que 70% das fraudes se corroboram em aplicar medidas disciplinares. Aqui trago um case brasileiro sobre a falha de compliance. A empresa havia compliance, mas era um compliance de fachada, de prateleira, não era efetivo. A presa de Releves de Mariana é de propriedade de Samarco, uma empresa mineira brasileira, gestionada através de uma empresa conjunta entre Vale S.A. e BHP Billiton, uma empresa australiana, e seu colapso provocou o vertido de 43 milhões de metros cúbicos de releves e um total de 19 mortes. A ruptura de la presa em la cidade de Mariana causou a morte de 19 pessoas, además do dano ambiental e econômico sofrido por la comunidade local. A responsabilidade da empresa é objetiva em Brasil. Isenta do elemento de culpa, consiste em um dever de utilizar a racionalidade com a adoção de medidas mais sustentáveis, o que implica uma revisão periódica e uso de tecnologia para eliminar o risco de sua atividade em o meio ambiente. Como pode ver, o antes e o depois, a empresa teve um dano ambiental e muitas pessoas morreram, não tiveram chance de sobreviver. Porém, em 2019, a mesma empresa repetiu o mesmo erro. O informe técnico havia indicado o risco de interrupção, que era de grado leve. Se observou que o refeitório, a pousada, as residências e o setor administrativo se construíram em lugar inadequado, cerca de la presa, o que dificultaria a realização de um plano de emergência e evacuação em caso de um evento desastroso. Portanto, não havia um compliance efetivo porque não foi possível identificar que o risco de rompimento da barragem poderia causar soterramento, a morte de muitas pessoas, porque aqui havia o refeitório de los trabalhadores, casas e população comunidades que utilizavam o leito do rio para subsistência. Portanto, aqui está o antes e o depois.
La cooperación entre la Agencia Técnica de Protección Ambiental, las secretarías municipales de medio ambiente y las empresas hace posible la promoción e investigación para logística diversa, haciendo que un plano nacional de resíduos sólidos seja adequado especialmente com respeito e destino de los desechos eletrônicos. As empresas que desenrolam produtos eletrônicos agora utilizam mecanismos de compliance para cumprir com as normas ambientais, entendendo que o custo adicional de um assessoramento experto de compliance é necessário para evitar efeitos desejados em o meio ambiente, assim como efeitos não desejados em o meio ambiente, assim como problemas importantes com organismos técnicos para a proteção do meio ambiente e possível retiro da licença de operação da empresa. A Lei Anticorrupção Brasileira de 2013 permitiu a responsabilidade da entidade jurídica em las três esferas, administrativa, civil e penal, por la prática de atos em detrimento da administração pública, nacional ou estrangeira, em comparação com a FCPA, Lei Anticorrupção Americana de los Estados Unidos, e a responsabilidade das empresas segue o rito previsto em la Lei de Ação Civil Pública. O fiscal, a sua vez, investigará o alcance do dano e o nexo causal desarrolada em la atividade da organização. Os responsáveis por levar a cabo o programa de compliance devem trabalhar em cooperação com o organismo de enjuiciamento penal para mitigar a corrupção e os possíveis danos ambientais, como se descreve em a Lei Anticorrupção Corporativa 12.846 de 2013. Então, como é possível identificar, os fatores ESG tratam sobre questões medioambientais, sociais e governança. É uma questão também que impacta na gestão sustentável e nos indicadores B3 para o segmento de investimentos e valoração das empresas. O informe de sustentabilidade deve ser publicado em um sítio web da empresa e indica qual é a adesão e a metodologia internacional. E também investiga se há um risco de uma propaganda enganosa, de um compliance não efetivo. E as métricas, né? O desperdício de água, emissões de gases, efeito invernadero e os processos de produção. O Sistema B é um selo internacional concebido para empresas comprometidas que atuam em benefício da comunidade, mas não só é de interesse de los acionistas. Os programas de compliance, eles começaram nos Estados Unidos para prevenir a fraude associada com a caída do mercado de valores em la década de 1930. No obstante, só em la década de 60 que a regulação antimonopólio e impulso do governo para combater a corrupção, que o compliance se integrado em los sistemas legais. Em 2003, a Convenção de Mérida, que requer que os estados impulsionem medidas, ferramentas anticorrupção, e somente em 2013 o Brasil ele cria a sua lei anticorrupção. Mas é possível identificar que o Brasil tem as medidas anticorrupção com a Constituição Federal de 1988, as possibilidades de ação popular para identificar a responsabilidade de los governos, a lei de improbidade administrativa, lei de licitações e contratos, lei de la ficha limpa, que implica que os políticos não devem ser condenados, não devem
ser envolvidos em corrupção, senão não podem se candidatar. Lei de la defensa de la competência, a lei anticorrupção, como mencionei, foi influenciada por la década de 70 com a FCPA, lei anticorrupção americana, e a lei de responsabilidade de la propriedade estatal, lei de las empresas estatais. E a resolução de Bacen, de 2017. Atualmente, o programa de compliance se ha expandido a várias áreas, como indústrias, não se limitam ao programa anticorrupção em um setor empresarial. O compliance ha se convertido com um sinônimo de autorregulação da companhia para cumprir adequadamente o estandarte da conduta ética. O compliance se utiliza em setores laboral, ambiental, fiscal, comercial e hospitalário. Portanto, quando se implementa de maneira efetiva, pode contribuir à expansão da atividade empresarial e à redução de los riscos. Se bem que a aplicação do compliance significa um alto custo para a empresa, deve considerar-se como uma medida eficiente para conter os riscos regulatórios e ambientais, considerando que a simples a participação da empresa em processo de responsabilidade ambiental conduz à devaluação da marca e ao desincentivo dos investidores ao negócio da organização. É importante aclarar que os programas de compliance chegam a todos os em la empresa, desde conserje, os empregados, os provedores e os executivos subcontratados hasta a alta gerência. Por lo tanto, apesar de que existe uma delegação do dever de supervisão do compliance officer, isto não resulta a um valor à responsabilidade dos gerentes superiores, assim que um dever de supervisão de alta gerência nunca se extingue. A transferência de obrigações é sempre parcial. Então, a função do compliance officer leva a cabo a função de orientação e coordenação, não tem o dever de garantir, esse dever da alta direção. Compliance officer tem o dever de informe, diligência devida de provedores, empregados, e a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, não depende de culpa, é seu dever se informar, né? E é uma questão de reputação. O processo de uma empresa impacta em uma reputação, na desvalorização da marca. Assim, concluindo que a implementação do compliance tem inumeráveis desafios, ela da área ambiental, econômica e social, por outro lado, ha contribuído a uma nova relação entre o setor público e as empresas, e a sociedade para o desenvolvimento local e internacional através de iniciativas de ética, governança e gestão de risco. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a corrupção se repercute em bem-estar e a distribuição de los ingressos, por lo que o governo deve desenvolver uma nova resposta estratégica à corrupção, incluindo a integridade como um pilar principal da administração pública, entendendo que, mais além da transparência, é necessário criar mecanismos eficazes, compromisso da alta direção, rendição de contas do setor público, estratégia, como uma avaliação, identificação de riscos, além de regras, valores e normas de atuação em o setor público, interação com a sociedade, empoderamento, formação especializada de gestores públicos e da alta direção, emprego de profissionais qualificados baseado em um mérito, formação contínua dos funcionários e canais de denúncia no âmbito público também, que possa identificar a corrupção entre a relação pública e privada.
La Controladoria General de la União Brasileira, CGU, com o fim de cumprir com a estratégia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, incrementou em 2017 em um manual para implementação de programas de compliance e integridade para o setor público, também conhecido como um guia prático, e o programa ele deve conter o compromisso de apoio da administração pública, instância responsável pelo programa, análise e gestão de riscos, uma estrutura de normas, como código de ética, integridade e conduta, e ações de remediação para o monitoreio contínuo. A nova lei de licitação brasileira, aprovada agora em 2021, estabelece a obrigação de implementação de um programa de integridade por parte do licitante vencedor e a contratação de obras, serviços e suministros de grande magnitude. A empresa tem um prazo, a empresa vencedora tem um prazo de 6 meses para a criação do programa de compliance, assim como o risco de sanções por incumprimento. E nesse cenário, a governança pública promove a consolidação da ética em la sociedade civil e las empresas, estabelecendo com normas de comportamento para os contratos que implicam dinheiro público e reduzindo os riscos de fraude e desviação da finalidade do concurso público e os contratos administrativos. Portanto, é uma imensa satisfação poder participar da presente conferência. Agrego aqui meu contato. Muitas graças ao Dr. Jorge Leiva Poveda e todos os assistentes e professores. Estou disponível para perguntas e meu contato é domingos.iadv@gmail.com. Muchas gracias, profesora. Muy clara su exposición. Tenía un par de preguntas. Sin embargo, usted las fue contestando en las conclusiones. Le comento que aquí en Costa Rica estamos discutiendo en nuestro Congreso, en nuestra Asamblea Legislativa, un nuevo proyecto de ley de contratación administrativa y creo que este tema de la licitación sostenible es un punto importante a considerar en este tema. Quisiera hacerle una pregunta sobre el futuro del compliance. ¿Cuál cree usted que debe ser el futuro en empresas públicas y empresas en el sector privado? ¿Debe ser el mismo abordaje? ¿Debe ser tratado igual? ¿O hay que considerar alguna diferencia desde su punto de vista? Acredito que será uma diretriz, uma forma, e as empresas que não se adaptarem não vão conseguir se manter em um mercado. Será um padrão de consumo, uma exigência normativa e um critério de desarrollo para o desenvolvimento humano e econômico. Bien, será un padrón. Es posible que cada vez más las nuevas generaciones y nosotros estemos más conscientes como consumidores para exigir en los productos que recibimos que las empresas productoras sigan reglas de compliance. Sim, mas para isso é preciso também incentivos. Por exemplo, um produto que tem não usa agrotóxicos, um produto mais saudável é muito caro. Por uma teto solar, Claro. sabe? Medidas alternativas sustentáveis são muito mais caras. Então, o governo tem que incentivar também, reduzir os custos dessas inovações. Doña Isabela, muchísimas gracias de verdad por participar. A las personas que nos están viendo, como lo dije al principio, el agradecimiento es doble porque doña Isabela está participando en vivo
y la diferencia de horario entre Centroamérica y Brasil es importante. Son 3 horas de diferencia y entonces allá es muy tarde. Así que no le voy a quitar más tiempo, doña Isabela. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y de seguro que no será la última vez que la invitemos a hablar de estos temas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Fue un inmenso honor poder estar aquí y hasta una próxima.